Shalom, shalom, gente. Boa noite a todos. Que o Senhor abençoe a tua vida. Hoje eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, do verso 16. Shalom, Nara. Então, shalom, Maria Rita. Abre tua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 16, o verso até o 18, né? Nós vamos, ao entender desse tempo agora, né? Vamos falar um pouco sobre essa questão, né, alinhada às pítias, né? Diz assim em Atos capítulo 16, do verso 16 ao 18. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Esse texto ele é muito conhecido, ele se atrela a essa questão das pitonisas, e nesse tempo agora, né, alinhado ao oráculo de Delfos, que nós adentramos nesse tempo agora, em relação a Apolo, né, que era a deidade, né, também adorada, né, e observem bem o quão profundo é, e eu quero já deixar gravado aqui para que vocês possam fazer algo de oração diária, ativando, né, ou clamando para que o Senhor ative os sentidos espirituais, o discernimento, né? Porque aqui nós observamos lições, né? Quando nós pensamos que a nossa volta na nossa vida diária, evidentemente que há pessoas possessas de espíritos malignos, né? Pois aqui nós observamos nessa libertação também que houve, né, entre Paulo e Silas aqui, algo profundo, né? Porque a adivinhação aqui era nesse contexto de Filipos, né, que é a cidade em si, né, Apolo era adorado, né? E aí as pessoas iam, né, ao encontro para ter essas adivinhações, essas práticas, né? Então, ou seja, era a tentativa de fazer contato com poderes sobrenaturais. Isso ocorre, gente, até hoje, sabe? Pessoas que buscam da forma errada totalmente, né? Esses poderes sobrenaturais desconhecidos. Ou seja, as pessoas buscavam respostas, né, de previsões de futuro. Só que a Bíblia ela condena, né, essas práticas adivinhadoras. Você vai ver em já pode abrir também tua Bíblia em Levítico, capítulo 19, do verso 26. Não comereis coisa alguma com sangue, não algorareis, nem adivinhareis. Então aqui já é, né, um contexto ligado a essa adivinhação. E voltando para Paulo aqui, eles, né, nesse momento aqui, eles chegaram, né, para essa, né, pregação, essa oração, e ao caminho, né, lugar da oração, encontraram, né, essa moça adivinhadora.
ela tinha a leitura, né, a questão da sorte, a questão da adivinhação. Então, era, como fala o texto, uma jovem possessa de espírito adivinhador, né? Assim como fala Levítico 19, 26, né, sobre essa questão. Então, aqui houve um reconhecimento. Voltando para esse contexto, nós observamos, né, aqui, diante desse espírito adivinhador, né, que eram mulheres, normalmente mulheres, né, que nessa prática aqui, exclusivamente mulheres, e essas mulheres, né, elas davam lucro aos seus senhores, e aqui há um reconhecimento. Há um reconhecimento de que das sacerdotisas de Delfos, elas tinham habilidades, né, que, evidentemente, ao uso maligno entre poderes extraordinários, previsões de futuro. Quando você vai olhar também mais embaixo, Levítico 19, você observa o versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Shalom, Roseli, Fernanda, Michele. Shalom. E esses senhores, né, eles usavam e abusavam, né, dessas sacerdotisas, né? E recebiam dinheiro, evidentemente. E essa jovem, né, no texto lá de Atos, ao seguir, né, Paulo e Silas, você observa que ela seguiu durante dias, né? E gritando em alta voz, evidentemente até atrapalhando, né? A ideia é atrapalhar o ministério, né? Para você imaginar que Paulo já ficou indignado, né? Paulo já estava realmente, né? E aí buscando discernimento, porque esse demônio já estava causando problemas ali onde eles estavam. Já estava evidentemente, né? Trazendo sérios problemas para eles. Porém, isso atrapalhando e confundindo, que é o intuito, que é o intuito. Então, esses lucros em que esses senhores, né, eles, para vocês imaginarem, eles açoitavam e essas jovens, elas eram realmente presas, né? Elas viviam em prisões. Contudo, é muito interessante, né, quando a gente vai entendendo isso e o que está por detrás, que está atrelado ao que nós queremos que você entenda nesse mês. Mas o intuito é que nós venhamos entender que nós temos autoridade para libertar, primeiramente, pessoas oprimidas, como, né, nesse contexto, como exemplo aqui. Então, aqui nós precisamos entender um primeiro ponto, é o discernir, o entender a nossa identidade e a autoridade em Jesus, em que um comando, né, aqui esse comando fez com que esse espírito de adivinhação saísse dessa jovem.
a autoridade. E aqui nós voltamos para Lucas, né, capítulo 10, do verso 19, né, em que Jesus diz, né, olha, eu te dei autoridade para pisar cobras, escorpiões, todo, né, sobre todo o poder do inimigo e nada te fará dano. Então, esse exercer e o nós entendemos quem nós somos é crucial nisso. É crucial totalmente nisso, porque nós começamos a refletir o perigo que é, especialmente no meio profético, né? No meio profético, que nesse tempo agora, desse mês, as pítias, né? As pitonisas, né? Essas sacerdotisas do templo de Apolo, né? Lá em Delfos, né? Aqui nós estamos falando do período da antiga Grécia, elas se moviam, né? Inspiradas com algo que estava por detrás nas suas profecias, em Apolo. Então, o que vinha, né, de contaminação das pítias, ou seja, das pitonisas, das serpentes, né, da questão adivinhadora, da questão, né, sedutora, enganadora desse oráculo, fazia com que as pessoas viessem ser enganadas, seus destinos, suas vidas, né, serem totalmente desviadas do propósito. E esse oráculo, né, para vocês imaginarem, gente, era a estrutura e onde ficava, né, para vocês imaginarem, tinha até questões, né, que hoje nós falamos, né, como se fosse circense, né, até gases haviam, né? Falam que era até o gás metano, né? Naquela região, para poder, né, trazer esse encanto. E aqui se atrela o quê? Se atrela a adivinhação desse tempo agora, para o contexto de que, eu tenho profético, eu sou uma pessoa que eu tenho profético. Nesse mês, totalmente cuidado. Eu tenho uma unção paterna. Nesse mês, totalmente cuidado, né? Podemos colocar aqui os apóstolos e os profetas nesse mês, ataques terríveis. Ataques no profético para quê? Para poder pegar o seu profético, usar para o mal. No reino espiritual, colocar, né, o seu espírito em prisões e aí usar para as trevas, começar a trabalhar nos dons que você nem sabe, mas que você tem, mas que as trevas sabem. As pitonisas começam a se mover e colocar o quê? Colocar sementes, colocar ovos, colocar alterações em quê? No DNA. Para vocês entenderem, gente, no reino espiritual e no reino natural, né? Onde nós nos encontramos aqui, né? Nós entendemos, estudando, que há serpentes que mordem, que têm seus venenos, que matam, e há serpentes que trabalham na asfixia, né? Elas enrolam as suas presas e aí elas praticam essa asfixia nas pessoas. Quando nós falamos aqui, as pitonisas, elas se alinham na prática da adivinhação, na prática de descobrir conhecimentos ocultos por meios sobrenaturais, sufocando o que? Através dessa serpente enrolando nas suas presas e sufocando a constrição, sufocando totalmente, para que a pessoa não tenha, né, como o Espírito Santo, que né, ele vem como a rua, né, que é o ar, né, o respirar, ele não entre nos nossos pulmões e não faça morada. E o intuito é fechar o quê? Fechar a garganta, ter problemas pulmonares, ter problemas linkados com, né, a respiração, doenças ligadas à questão respiratória.
Então, elas vão movendo a Piton nessa linha, né, do sufocar, porque ela quer que aqueles que atuam no profético, aqui nesse contexto, eles se movam no ocultismo, na previsão, na clarividência, porque isso é algo desde os tempos antigos, gente. A adivinhação. E é por isso que eu digo para vocês, eu tenho o meu profético. Gente, trabalha diariamente, alinhando, né, os seus dons, os seus sentidos totalmente a Cristo. Alinha sua mente, alinha todo o seu ser. Isso é uma prática diária, porque desde os tempos antigos, gente, a adivinhação, o obter esses conhecimentos de futuro para ganhar dinheiro ou para ganhar, digamos que inicialmente, notoriedade, né? Eu tô aqui. Isso é uma prática contínua. Nós observamos nos ciganos o ler as mãos, trabalhar com chá, né, com chás como a folha de louro, com carta de tarô, com inúmeras coisas. Tem alguns textos aqui para a gente trabalhar, ó, que eu separei. Abre Deuteronômio capítulo 18. Olha só. Capítulo 18, verso 10 ao 14. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor, teu Deus, os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Gente, esse prognosticador podemos colocar como feiticeiros, tá? Pessoas que trabalham também com espiritismo. Eu quero dizer para vocês que, independente, quem tem o profético, quem tem o dom, eu vou martelar nisso hoje, porque é o contexto das pitonisas, tá, gente? O que acontece aqui? Existem duas formas e o dom ele não vai ser, né, arrancado, tirado. Não, existe a forma em que você tem, né, rendido ao altar do Senhor, em que ele, né, habita, em que ele tá, em que você se rende a ele, em que você, né, se move no seu dom totalmente com ele, né? E não sozinho, com o Senhor. E existem as pessoas que se movem, né, já sozinhos e que às vezes nem entende que o Senhor não se faz mais presente. E aí é que é frustrante, gente. Porque imagine pessoas que são profetas, são pastores, tudo mais, têm seus dons, né? No início foi, né, uma rendição, foi um viver de altar, foi uma vida assim, assim, assim. Chega a um ponto que não é mais. O Espírito do Senhor, né, a presença ali, sai. O dom fica. A pessoa continua achando que Deus está ali. Porém, já faz tempo. Mas o dom está ali, a visão está ali, a pessoa vê, a pessoa, né, tem suas visões, tem tudo, porém desalinhado. Por isso que eu digo vocês, profetas, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Porque até você pode se idolatrar aqui. E aí, Piton sufocar.
Porque a prática da adivinhação ela é profunda. Para você imaginar, a adivinhação ela é listada como uma das razões, né, que o povo de Israel foi exilado. Olha só, Jeremias 14:14. Jeremias 14:14. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano no seu íntimo são o que eles vos profetizam. É forte, né, gente? A fala dos falsos profetas da época, já aqui dizendo. Mentira. Em nome do Senhor. Eu nunca mandei você fazer isso. Nunca dei ordem alguma. Gente, não caminha só. Profeta, nunca caminhe só. Visões falsas, adivinhadoras, né? Podemos colocar aqui até sonhos, né? Sonhos da alma, sonhos conturbadores. Sabe? Essa é Piton. Contaminado, Sandra, é isso mesmo. É Piton. Porque o que ela quer? A respiração. Já ouviu alguém falar que está sem ar? Sufocado? Piton. A pessoa fica desesperada, né? A tal da claustrofobia, né? E ela vai jorrando o que também? As sementes. Aonde? Na mente da pessoa. Faz com que as pessoas sejam atacadas, sufocadas. Então, as pessoas ficam amarradas e são presas fáceis. Piton atua espremendo as suas presas, gente. Não é um ataque silencioso que atua pouco a pouco. E ela vai se ajustando, né? Vai se ajustando ao mover dela, né? Ao querer dela aqui, para chegar um momento dela fazer força máxima para atender a sua vítima. E aí ela vai o quê? Ela vai eliminando o ar. Ou seja, a vida da pessoa é uma morte silenciosa. Morte silenciosa. Digamos que diretamente não, Lara. Aqui vai no silêncio. Aqui vai no silêncio. O ataque do pânico, ele é outro contexto, tá? Aqui é algo silencioso, a pessoa não percebe. A pessoa, ela chega a um ponto e, em um certo momento, aí faz um ataque pesado. Aí, para quê? Para tirar o ar dos pulmões da pessoa, sabe? Aqui nós observamos uma palavra em hebraico, né, que é neshama. Neshama é respiração, espírito, né, o fôlego, né? Então, nós sabemos que o espírito do Criador, né, é a Ruach HaKodesh, né? E nessa estrutura das pitonisas, o ataque é para querer tirar o espírito do Criador de dentro, né? Vós sois templo. Ou seja, o trabalhar dos seus ovos, né? Esses venenos que são esses ovos, é para sufocar a pessoa. Então, esse sufocamento é terrível. O que ela quer é tirar a respiração e a unção da pessoa. Por isso que eu falo, atacando o quê? O foco grandioso de Piton é nos profetas. E aí, qual é o intuito, né? O intuito, gente, é caminhar com o Espírito Santo. É que você aprenda isso.
é que você aprenda o quê? Que o vento do Espírito Santo, né? Aquele vento que traz vida, o vento de Ezequiel 37, ele esteja evidentemente atrelado em cada um de nós, porque Piton não suporta o vento do Espírito Santo. E o intuito é que ela vai fazer o possível e o impossível para tentar eliminar. É o que essa serpente deseja manter, é o ataque deste mês. Ou seja, ela quer que venhamos, né, manter a igreja de Deus, né, sem a presença do Espírito Santo. Podemos colocar aqui um ataque também profundo da maçonaria, né, que se atrela com as pitonisas também. Sabe aquelas igrejas que não creem no Espírito Santo? Vocês conhecem alguma igreja que não crê nessa manifestação? É o sufocar de Piton, é o sufocar da maçonaria. Começa a atrelar o quê? Sufocando, né? O perder o amor, ela vai sufocando e a pessoa vai indo para a igreja e como se fosse um encontro, uma praça, né? Não tenho mais desejo, né? Quando eu cheguei aqui, eu tinha um desejo de fazer tudo, né? Falando de igreja, mas agora eu vou me acomodando. A igreja vai sendo um ambiente, né, que eu vou, né, só vou socializar, vou meditar, né, vou buscar um conhecimento ali, e aí eu vou louvar, mas é aquela coisa parada, é aquela coisa fria, porque o veneno de Piton, da semente da Piton já está sendo, né, em seus ovos, sufocando a pessoa. Para que a pessoa não veja e não tenha a sensibilidade, a habilidade, o dom, ao ponto que ela também suga o dom. Ou seja, aqui, né, colocando essas pessoas que têm essa claustrofobia, né, é o viver nas suas casas presos, né? Que aqui é uma ponte do que a Lara falou, né, do pânico. Aqui ela atua, né, é uma porta para outros ataques. Essa porta aqui, a porta do isolamento, a porta da pessoa viver sem alegria, a porta da pessoa viver, né, oprimido, depressivo e ansioso. Piton ainda atua nisso. Ou seja, igrejas sem a presença do Espírito Santo. São igrejas em que a serpente deposita suas sementes. Observem, gente. Comecem a observar pessoas, instituições religiosas que estão envenenadas, sufocadas por esse espírito. Vocês já viram pessoas que vê maldade e malícia em tudo? Observem características de igrejas em que há um desejo desenfreado, por incrível que pareça, gente, dentro da igreja, da carne. Eu estou falando questões que Piton atua. Vocês observam pessoas que nunca mudam? Eu vou te falar algo. Você tem o profético, possivelmente, ou não tem, mas eu te pergunto: existem situações que faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você está martelando na mesma coisa ainda? Você não consegue sair disso, não consegue mudar. Você vive nos mesmos hábitos pecaminosos, vendo as mesmas coisas. Você não deseja mudar. Sabe aquele problema que é o mesmo de sempre? Que a pessoa já sabe, o líder já sabe, em que
Já passou várias coisas para que você pudesse fazer e mudar, mas você não quer. E aqui é perigoso, porque chega um ponto em que Piton vai mover a boca da pessoa, ela vai fazer com que a boca da pessoa seja um veneno mortífero. E ela vai sufocando a pessoa, e aí não só sufoca a pessoa, mas quem está próximo dessa pessoa também vai ser sufocado. E a pessoa vive nos mesmos velhos modos de vida, e os velhos modos de vida sempre ressurgem, e a pessoa cai na mesma coisa, ou seja, é uma vida de altos e baixos. Piton enfraquece um pouco, aí a pessoa começa aquela alegria, não sei o que, tal, na igreja, não sei o que, não sei o que, aí Piton vai e aperta um pouquinho, altos e baixos. Ou seja, quando aperta, faz com que a pessoa vai regredindo. E aí os pecados antigos começam a ressurgir. Ou seja, nunca são sanados. Sabe aquelas pessoas que não têm desejo espiritual? Sabe, este mês ele está atrelado a essa questão muito da revelação, muito do profético. Ou seja, observe se nesse mês ou que você já na sua vida, você já antes tinha uma vida e uma busca diária fervorosa. Você fazia tudo para estar na igreja, para pertencer, para estar, para fazer processo de jejum, para ler a Bíblia, para orar. E agora esfriou. Não ora como antes, não pega na Bíblia como antes, não está nem aí para ir para a igreja, não está nem aí para as coisas de Deus e está levando a vida como, ah, qualquer dia eu vou, qualquer dia eu entro. Por quê? Porque já fui atacado com um outro ponto. Eu me sinto sempre sobrecarregado. Eu me sinto sempre sufocado. Os meus filhos me sufocam. O meu esposo me sufoca. A minha esposa me sufoca. O meu pai e minha mãe me sufoca. Eu estou sobrecarregado. Eu vivo desesperado diariamente. Piton. E não tem como eu ir para a igreja. Não tem como. Eu estou sobrecarregado. Muito trabalho, muita coisa. Não tem tempo. E aqui o que acontece são pessoas que elas no ataque de piton, sabe? Piton sufoca. Quando, não sei se vocês já viram algum animal sendo sufocado por uma serpente. Ele grita, né? Ele vai, antes dele morrer, ele vai gritar. Ele vai espernear, espernear, não consegue mais, ele vai gritar. Ou seja, gente, o ataque espiritual é que pessoas que estão ali sendo sufocadas por piton, ela sofre e ela peca pela boca. Não é só pensar, ela peca pela boca mesmo. E aqui o que acontece? Piton, o ataque de Piton faz com que, no atrelar da adivinhação, haja confusão aonde na mente da pessoa. Por isso que eu digo, olha, alinha tua mente, faz orações onde que você alinha sua mente à mente de Jesus. Pai, que as minhas visões, que os meus sonhos, que a minha vida seja totalmente alinhada à tua mente, Yeshua, a ti, especialmente agora. Nós estamos em um período em que, né, os ouvidos, né, o ouvir, em que faz com que pessoas, né, no discernimento, no ouvir, nesse dom,
né? Ah, eu escuto muitas vozes, né? Ah, eu não tenho noção. Será que é a voz de Deus? Será que é a voz da serpente? Então, eu não discerni, eu não entendo. E Piton quer que você viva dessa forma. Ou seja, eu não sei escutar a voz do Espírito Santo. Eu tenho profético, mas eu vivo na dúvida diária. Na dúvida diária. Piton, ela atua tão forte que ela faz com que o mover dela é para que um dos ataques seja dores nas costas. Sabe, dor nos ossos, como se estivesse triturando Piton. Então, e aqui, quando o Piton começa a atacar profundo, ela vai movendo o quê? Sabe, quando você é muito. Quando. Não sei se você já foi abraçado fortemente que chega a sufocar, que o sangue vai até para a cabeça, né? Testa aí, vocês aí, né? Mulheres, testa aí com o esposo. Esposo, me dá um abraço aqui, pesado, para vocês verem que o sangue não vai subir para a cabeça. Piton faz esse tipo de ataque em que haja o quê? Pensamento de suicídio, tirar a própria vida, né? Decepar a mente. E aqui o que acontece? Nas mulheres, o ataque é profundo aonde? Também no ventre, nos seios, no útero. Se vocês forem entender as questões das pitonisas, gente, elas não podiam, né, nem ter relação, nem ter filhos, nem nada. A dedicação era totalmente atrelada ao espírito de adivinhação. E esse espírito de Piton, né, ele faz com que haja uma geração, né, não profética, mas adivinhadora. Quando você observa o papel dos seios, o papel, né, o papel do útero, são fontes de vida, né, até para uma criança vir e nascer e se nutrir. E aqui é que é o ataque desses sintomas sufocantes, envenenadores por essa bendita serpente pitonisa. E ela se atrela totalmente a esse mês. A esse mês que está atrelado a quê? A Apolo. O Apolo ele vai enviar o espírito da profecia contrária para que a boca das pessoas emitam esse som, um som que vai alterar o destino. Sabe, não sei se vocês já passaram por isso. Alguém profetizou algo de bênção sobre a sua vida, assim, assim, assim. Aí chega um parente, chega alguém, chega algo e diz: Você não vai conseguir fazer isso. Isso aqui você não vai conseguir. Esse é um ataque direto. Só que também ataca na área sentimental, na distorção. Ela também ataca na natureza sexual das pessoas, na distorção aqui. E aqui nós voltamos para onde? Ouvir a voz de Deus. O buscar ouvir a voz de Deus. Pai,
Eu preciso ler a tua palavra mais ainda, porque é a palavra que alimenta. Lembra que nós estamos diariamente lendo os salmos em voz alta, declarar a bênção para combater esse espírito da profecia contrária. Apolo, até lá desse mês, é o deus do sol, da falsa profecia. Apolo, Ra, né, ele se atrela a esse ser, né, ligado à adivinhação, à feitiçaria, à falsa profecia, que é atrelado ao espírito de Pitom, de Atos 16. Ataca as mentes, traz mentira, faz com que a pessoa tenha pensamento negativo, com que ela não queira, né, pensar em seus sonhos, sonhar os seus sonhos, seus projetos, né? E aqui ela vai atacar onde? Disputas familiares e uma vida de pressão. Por isso que Simeão atua aqui, a tribo de Simeão, uma tribo também de guerreiros. Essa tribo cuidava da segurança do acampamento. Eles não se abalavam facilmente. Existe um dos símbolos dessa tribo, gente, é a espada também. E ela se atrela a essa unção, ouvir a voz de Deus. Eu preciso ter uma obediência extra aqui. E aqui eu peço a vocês, né, façam um exercício essa semana, além do que vocês já estão fazendo, né? Clamem e alinhem os seus cinco sentidos, né, espirituais, né, a Yeshua e clame pela ativação profética deles. Peça para pedir para que as águas do Espírito sejam jorradas para lavar toda a impureza, tirar toda a impureza, para que você ou volte ou esteja mais limpo, né, diante da sensibilidade de escutar a voz, né, e os seus sentidos sejam aguçados. Porque qual o contexto aqui desse mês? Entre todos nós, espera, cuidado, eu não posso ouvir a voz errada. Qual é a voz? A voz de Apolo. A voz que vem com negativismo. A falsa profecia de Apolo, né? Que vem com os seus dardos, né? Não sei se vocês já viram como Apolo é, né? Ele tem os dardos inflamados. E qual o ataque de Apolo? Atingir os ouvidos, para que as pessoas não escutem a voz do Senhor. Então, gente, vocês aumentem esse ministrar a palavra em voz alta. Pega uma parte da Bíblia aí. Se for nos Salmos, como nós estamos fazendo, segue e começa a declarar, né, em voz alta, diariamente, em seus períodos de oração. Pai, eu não quero ser enganado, eu quero ouvir a tua voz, eu não quero ouvir a voz da serpente e da iniquidade. Eu quero ter essa unção de gerar, de ter direção, de ouvir, né, de realinhar o som, né, e da genética dos meus ouvidos. Eu não quero fazer com que, né, eu seja uma pessoa violenta, com o coração endurecido, né, cheio de encantamento, de adivinhação, de ataque das pitonisas, das falsas profecias. Por incrível que pareça,
esse contexto, ele pega um braço, gente, atrelado ao orgulho. Ainda trabalha nessa questão. Pessoas que são difíceis de perdoar. Pessoas que sofrem com falta de perdão. Porque Simeão, ele vem com essa palavra do ouvir. E o porquê é esse ataque do ouvir? Porque sofreu uma frustração, gente. A tribo de Simeão, devido ao seu envolvimento, né, ela se envolveu mais do que qualquer outra tribo. Aonde? Sabe, Baal Peor, né? Eu já expliquei sobre isso para vocês. Ou seja, Peor está atrelado na prostituição com mulheres estrangeiras. Está atrelado com idolatria. A tribo de Simeão se atrelou a isso, gente. Relacionamento com mulheres estrangeiras que resultou em idolatria. Quando você vai olhar o nome de Simeão ou de Shimon, se divide em duas palavras, né? Shan e Avon, ou seja, existe iniquidade. E é nesse mês que aflora, gente. Para muitas pessoas, esse existir de iniquidade, em que nós precisamos mudar para Shan Avan, que significa existe o humilde. E aonde existe o humilde? Quando ele escuta. Quando ele se torna uma pessoa humilde, obediente, ele começa a entender. E quando ele começa a entender, ele se integra. E quando ele se integra que ele começa a entender, o coração dele começa a pulsar através de ouvido, ouvido, mente e desce ao coração. Porque essa tribo ela está atrelada a ter um potencial pleno, a ser pessoas fortes, ricos, criativos. Ou seja, é nesse mês que a identidade ela é formada ou inicialmente formada em força e estabilidade. Porque a personalidade de Simeão é viva, é alegre, é pessoas generosas, versáteis. E aqui, essa tribo, ela, ela tem questões profundas que se atrelam totalmente ao ouvir. É o quinto mês. Existem 5 sentidos. E os 5 fala de informação, fala de janela, fala de revelação. Esse 5 fala de plenitude até dos 5 ministérios. E fala também do reino. Abram Malaquias capítulo 3. Vou pregar agora. Vou pregar dízimo não, tá, gente? Se assusta não. Quero só um pedaço aqui para vocês entenderem. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos.
Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei vos outros para juízo, serei testemunhas velozes contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias que vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, eu quero que vocês foquem aqui na janela, tá? E não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril. Diz o Senhor dos Exércitos: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, gente, o abrir as janelas do céu. Janela aqui, nesse mover aqui dos dízimos das ofertas, e além do que isso, a janela fala de visão. Quando você está em uma janela, você vê um horizonte, você vê uma promessa. É aquilo que nós estamos olhando, vislumbrando, ou seja, nos traz uma informação. Eu estou olhando ali ao monte ali, me traz uma revelação de uma dimensão, ou seja, de algo que eu estou vendo ali, né? Aquele horizonte. E aqui é uma janela dimensional. E essa janela dimensional irá nos levar para outro nível de revelação, através de uma ação nossa, através de uma ação que o texto fala. Quando nós agimos, quando nós somos fiéis. Quando nós somos fiéis, nós acabamos recebendo informações que ninguém possa ter. Informações que nos farão prosperar. São revelações que nos são, eu creio que são as revelações que nos prosperam. Eu não creio que o Senhor vai te dar, né, dinheiro, tal, tal. Não. Eu creio assim como o contexto de Salomão, né, da sabedoria. Ou seja, nós estamos nesse caminho de sabedoria diário. Eu, você. E esse caminho de sabedoria é para nos gerar recursos. Então, quando algo mudar na tua vida relacionado a apareceu algo aqui, um emprego, apareceu algo que eu nem imaginava, tal, tal, começa a observar se você está caminhando, então terá algo, é inevitável. Porque os fiéis sempre estão se sobressaindo, né? Ou seja, uma hora ou outra, um momento ou outro, um ano ou outro, diante daquilo que nós estamos caminhando, vislumbrando
chegaremos, né? Não só iremos, né, vislumbrar como uma janela, mas nós iremos entrar na porta, andar com Deus, ou até ter revelações que ninguém tem, que é a mesma coisa daqueles que lá atrás, biblicamente, gente, homens e mulheres fiéis que andaram com Deus, eles sempre tiveram uma revelação, algo que ninguém tinha. Nós podemos pegar aqui um exemplo, Isaac prosperou porque plantou, né, no lugar que Deus falou a ele, né? Deus falou, ele tinha essa informação. É essa informação que nós precisamos estar cientes no momento certo de recebê-la e não sermos confundidos por Pitom. Aí, e nós nos perguntamos, será que esse trabalho é de Deus? Será que essa ampliação da minha empresa é de Deus? Será que isso? Será que aquilo? Sabe? É isso que Pitom quer. Ou seja, Isaac, aonde ninguém estava plantando, ele plantou ali. E aí ele enriqueceu muitíssimo. O outro ponto que nós observamos, Jacó, Abraão, eles aguçaram o quê? Os seus ouvidos, atentos para as revelações. Por isso que prosperaram, né? Então, essa é a janela. Quando nós falamos de porta, aqui já é uma entrada, já é uma outra dimensão, já é um lugar, um alcance, um posicionamento. Então, este mês, ele vem com essa revelação, mas também é um mês de muito ataque, mesmo sendo o mês da revelação, né? O mês do Av, né? Do pai, do Abba. Então, unge os seus ouvidos, começa a clamar e dizer, Senhor, estou disposto a ouvir a tua voz. E aqui nós perguntamos, quais as revelações nós queremos ouvir? Será uma de Apolo, a das pitonisas? Porque Apolo, né, ele é o pai dos deuses, né, do Olimpo lá, né? Ou seja, se ele era o pai, né, ele tinha a paternidade. E é tão terrível, né, que a gente entende as coisas um pouquinho, né? Aí a gente fica, nossa, atacou Davi, a galera da tribo de Judá é atacada periodicamente com esse contexto. Por quê? Porque Apolo, ele atua nas artes, na música, na relação do ouvir, ou seja, a frequência do som, a dinâmica da música, a dinâmica da adoração, a dinâmica do som. Ou seja, ele quer, né, destruir essa frequência celestial ou aquilo que em nós, né, o Senhor derramou e confiou também em nós. Apolo é esse, né, essa deidade solar, ou seja, atrelado, né, ao próprio, né, se nós formos pegar aqui uma dinâmica que eu trabalhei acho que uns anos passados, né, em que todos os dias há uma deidade, né, o dia mau, né, o Apolo ele atua domingo, né, sabe aquela, né, o mudar de sábado para o domingo, da sexta para o domingo de muitas igrejas, em, em um contexto romano inicial, foi para adorar Apolo, ou Ra, né, linkado ao terceiro olho, né, porque é a deidade, o terceiro olho, né, ao Deus dos oráculos, da revelação. Então, esse mês, ao receber das revelações, mas nós precisamos estar atentos
De qual fonte? De qual ambiente? E este é o mês de ouvirmos o Pai, pois Ele é o único que pode circuncidar um filho. Quando nós ouvimos essa palavra, né, em Atos, né, o circuncidar o quê? O coração e o ouvido. Ouvido. Porque o que volta aqui agora? Pessoas que, né, tiveram ou têm ainda, né, tiveram e não foram curados, ou têm ainda o quê? Feridas com a paternidade biológica. Quando há feridas com paternidade biológica, nesse mês são expressados problemas com o Deus Pai. E aqui se atrela problemas de orfandade. E o ataque da adivinhação da feitiçaria, da enganação, é fazer com que nós não venhamos nunca, né, ver Deus como Pai. Então, eu só tenho a figura de Deus como o Senhor, sabe, do Antigo Testamento, né, aquele Senhor distante, ou como um carrasco, né, como qualquer outra coisa que eu venha pensar. Mas eu não consigo vê-lo como o meu Abba, né? Sabe aquele momento em que o teu pastor, né, dá uma correção em você? Aqui você vai observar se realmente você, né, tem essa pessoa como pai. Ou seja, da mesma forma é com seu pai biológico e da mesma forma quando Deus quer te corrigir, como você vê? Você vê como algo de aprendizado sadio ou você vê como uma punição? Pois os nossos ouvidos, gente, os nossos ouvidos, essa captação aqui é crucial. Ou quando são os nossos olhos. Aquilo que a pessoa está escrevendo ali é crucial. Como eu estou vendo aquilo ali? Como eu estou enxergando aquelas palavras? Porque como eu codifico que elas entram na minha mente, se vão ser contaminadas ou não. E aí que tá. Eva caiu ao ouvir a serpente, Natália. É isso mesmo. Sabe por quê, gente? Eu vou colocar duas diferenças aqui. Existe o órfão, que é apaixonado, sabe? Ele tem um coração apaixonado, o órfão. Ele tem um coração apaixonadíssimo. Ele é apaixonado pelo seu pai, ele é apaixonado por Deus, ele é apaixonado pelo seu líder espiritual. Ele é apaixonado, sabe? Encantado. Ele até chega a um ponto de idolatrar. Nossa, gente, o meu líder. Nossa, o meu pai. Nossa, Deus. Nossa, nossa. Eu sou apaixonado. Coração de um órfão. Sabe por quê, gente? Na primeira pancada que recebe, ou de Deus, ou do pai biológico, ou do pai espiritual, né, do seu líder, aí a gente vê como a pessoa reage. Se é órfão ou é filho. Sabe por quê? Já o amor vem do coração de um filho. Esse laço ele é unificado. A pessoa entende que, né, uma exortação, uma correção
um chega aqui, filho, você está caindo em um buraco. Você está fazendo algo errado, você está fazendo algo que não é para se fazer. Você está entrando em um abismo e ainda está chamando outros para esse abismo, porque o abismo chama outro abismo e por aí vai. Você não está caindo sozinho, você está querendo puxar os seus irmãos. E aí que dá problema. Ah, porque eu era apaixonado e me decepcionei. Ah, porque eu era apaixonado e agora, né? A pessoa fez isso, fez aquilo comigo. Falou comigo assim, assado e não sei o quê. O ouvido físico, o ouvido espiritual. Os sons, eles entram pelo ouvido, né? Iniciando pelo externo, vai pelo canal auditivo, né? Caminha pelo médio, vai pelo interno, ao entrar no cérebro, né? E vai ativando, né? Sinais. Podemos colocar elétricos aqui. E eu quero que vocês entendam, todo som, toda voz que entra pelo ouvido são frequências, são energias. Entra como um vento, gente, como uma vibração. E aí é filtrado, ampliado, né? E até codificado. Da mesma forma, os olhos. E lá dentro, como cordas, né? São codificados. Por incrível que pareça, dentro dos nossos ouvidos tem líquidos. É como o Espírito Santo, né? Sobre as águas, ao som quando entra. É como a voz vem, entra nas águas, as águas amplificam, trazendo o quê? Potência da voz, ressurreição. É pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quem não passar pelas águas e nascer do Espírito não pode entrar no reino dos céus. As águas, elas amplificam todo o som. Vocês imaginarem, só nos nossos ouvidos existem guerras inimagináveis. Porque aqui dentro é como um oceano. Os nossos ouvidos geram, gente. Os nossos ouvidos, eles geram. Então, será que os nossos ouvidos vão ouvir a palavra, a árvore da vida? Ou, né, ouvirão a árvore do conhecimento do bem e do mal? Então, eu quero deixar isso para vocês entenderem. Do ouvir, do contexto do adivinhar, do conhecer-se, para não entrar em confusões, porque esse contexto dessa tribo, né, o sofrer, né, em questões de grupo, então eu começo a ter uma relação egocêntrica, porque eu ainda não me conheço. E quando eu me conheço, a minha identidade, o meu chamado, as minhas habilidades, eu começo a ter um ouvido equilibrado. O meu sentido de audição é orientado. Eu começo a discernir. Espera, essa pessoa falou isso, essa pessoa falou aquilo. Espera, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Porque o ouvido, ele vai discernir as palavras. E chega a um ponto que
ao ouvir ou ao ver, lendo algo, eu vou chegando a um ponto de não perdoar e de não amar o próximo, de ser alguém violento, cruel, que odeia as pessoas, vingativo, que atua com justiça própria. E aqui eu estou sendo o quê? Influenciado pelo espírito de falsas profecias, engano, sedução. Ou seja, eu sou influenciado facilmente por idolatria, por maldições. Eu faço o que eu quero, né? A minha libertinagem, os meus sacrifícios, os meus rituais. Eu faço o que eu quero. E quando está aberta essa porta, gente, eu começo a ter raiva de outras pessoas e eu costumo a desprezar as pessoas. Eu julgo as pessoas. Gente, sem ter noção. Eu começo a ser uma pessoa crítica. E além de ser crítica, eu contamino outras pessoas pela fofoca. E a fofoca faz com que pessoas sejam mortas espiritualmente, no modo de falar, no modo de agir e no modo de ser. Então, começa a entender a dinâmica que nós nos encontramos, que é uma dinâmica paterna, por ataque de Apolo, é uma dinâmica atrelada a muita adivinhação, a muito engano, a muita feitiçaria, a muita atuação, tá? De egocentrismo. E os ataques de Apolo são terríveis, assim como das, né, das suas sacerdotisas, né, do oráculo. Então, que o Senhor abençoe tua vida, que o Senhor derrame chuva de bênçãos, que os nossos ouvidos e o nosso coração seja circuncidado, que haja um mover diante de cada um de nós da proteção dos nossos ouvidos diante do que nós ouvimos, assim como também diante de tudo aquilo que nós estamos, né, lendo, tendo as nossas percepções, que os cinco sentidos da alma, do corpo, do espírito sejam alinhados a Jesus, sejam consagrados, rendidos, e que o Espírito Santo mova e que nós venhamos a atuar em muito arrependimento, muita renúncia, totalmente linkado ao Espírito Santo. Que ele nos direcione, que ele nos guie, que ele nos posicione e derrame o seu poder para que nós venhamos caminhar junto nesse propósito. Que o Senhor proteja cada um de nós e que as portas das trevas que abertas se encontram sejam fechadas agora em todas as estruturas diante dessa ministração de hoje. Que haja um mover de bênção do Senhor sobre cada um de nós e provisão e proteção. Que a unção do Senhor proteja, venha a circuncidar os nossos ouvidos e a nossa vida contra todo o ataque das pitonisas no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Shalom, shalom, gente.